mapa do dinheiro que cada pessoa carrega dentro de si é o verdadeiro determinante da sua realidade financeira. Essa ideia, defendida com clareza por T. Harv Eker, expõe uma verdade que muitos preferem ignorar. Não importa o quanto você trabalhe. Não importa o quanto se esforce. Não importa até mesmo o quanto você ganhe em determinado momento da sua vida. Se o seu modelo mental em relação ao dinheiro estiver configurado para escassez, para medo ou para autossabotagem, a sua conta bancária sempre encontrará um jeito de voltar ao ponto de origem. É como se houvesse um termostato invisível regulando sua capacidade de prosperar. E esse termostato não responde ao que você deseja conscientemente, mas ao que você acredita profundamente. A mente é programada por padrões, memórias, histórias, familiares e culturais. E é exatamente esse conjunto de crenças enraizadas que define o quanto de abundância você se permite receber e manter. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Continuando. Talvez você já tenha percebido isso. Pessoas que ganham na loteria muitas vezes, depois de alguns anos, retornam ao mesmo estado de pobreza em que estavam antes. Atletas que chegam ao auge de suas carreiras acumulam fortunas inimagináveis, mas depois de um tempo perdem tudo e se endividam. Empresários que fecham grandes negócios acabam desperdiçando oportunidades e voltando à estaca zero. E por quê? Porque a mente não foi reprogramada. O termostato financeiro interno deles estava ajustado para um determinado nível de riqueza, e qualquer coisa além desse nível era interpretada pelo inconsciente como perigosa, desconfortável ou até indesejada. Então, sem perceber, a própria pessoa cria situações que a fazem perder aquilo que conquistou. O ensinamento de Harvey é direto e, ao mesmo tempo, desafiador. Para mudar sua realidade financeira, você não precisa, em primeiro lugar, mudar o mundo externo. Você precisa mudar o seu mundo interno. Isso significa revisar crenças, confrontar histórias que você ouviu desde criança, perceber frases aparentemente inofensivas que moldaram sua forma de enxergar o dinheiro. Quantas vezes você escutou coisas como dinheiro não traz felicidade, ricos não vão para o céu, dinheiro é sujo, quem nasceu pobre morre pobre. Essas frases, repetidas e reforçadas pela família, pela sociedade e, até por religiões, funcionam como comandos hipnóticos instalados no subconsciente. E sem uma intervenção consciente, esses comandos continuam rodando, influenciando cada decisão, cada ação, cada oportunidade que surge diante de você. Por isso que T. Harv Eker afirma que as pessoas não atraem aquilo que querem, mas sim aquilo que são. O querer por si só é frágil. Qualquer pessoa pode querer riqueza, qualquer pessoa pode querer sucesso. Mas o ser, esse sim, carrega força magnética. Se dentro de você existe um programa mental de pobreza, não importa quantas afirmações positivas você diga em voz alta, mais cedo ou mais tarde o seu inconsciente vai sabotar esse desejo. Agora, se você reprograma o seu mapa interno, se você começa a cultivar crenças alinhadas à abundância, se você de fato passa a sentir que merece, que é capaz e que está pronto para receber, então o universo responde. Não porque o dinheiro cai do céu, mas porque você começa a se comportar de uma forma diferente, a enxergar possibilidades onde antes via obstáculos, a se abrir para conexões que antes ignorava, a agir com coragem em situações que antes paralisavam. Você. O dinheiro, no fundo, não é nada além de energia em movimento. Ele circula de mãos em mãos, de negócios em negócios, de investimentos em investimentos. E como toda energia, ele precisa de fluxo. Pessoas com mentalidade de escassez agem de maneira a bloquear esse fluxo, seja pelo medo de perder, seja pela crença de que não há o suficiente para todos. Pessoas com mentalidade de abundância, ao contrário, entendem que quanto mais o dinheiro circula, mais ele cresce. Elas não têm medo de investir em si mesmas, em educação, em negócios, em novas oportunidades. Elas sabem que o dinheiro é um reflexo da sua própria expansão interior. Por isso, a mudança começa em uma decisão. Uma decisão firme, consciente, de não aceitar mais viver prisioneiro das crenças herdadas. É um ato de coragem olhar para dentro e reconhecer que sim, você foi condicionado a pensar pequeno, a temer o sucesso, a sentir culpa ao prosperar. Mas também é libertador perceber que esse condicionamento pode ser transformado. A mente é plástica, adaptável, treinável. E a cada dia em que você substitui uma crença de escassez por uma crença de prosperidade, você reprograma o seu termostato interno para níveis mais altos de abundância. O segredo, como Harvey insiste, não está em esperar pelo momento perfeito ou pela oportunidade certa. O segredo está em alinhar sua mente agora. Não é sobre ganhar mais para depois pensar como rico.
É sobre pensar como rico para então ganhar mais. É sobre agir como alguém que já possui prosperidade, mesmo que os números atuais da sua conta não reflitam isso ainda, porque a mente cria a realidade e não o contrário. E quando você muda seu modelo interno, inevitavelmente o externo se reorganiza para se alinhar a ele. Então reflita. Qual é o seu termostato financeiro hoje? A quantos graus está ajustado? Você se sente merecedor de viver em abundância? Ou carrega dentro de si uma sensação de que prosperidade é para os outros, não para você? Até que ponto você está disposto a confrontar seus velhos padrões e abrir espaço para novos? Essas perguntas são chaves poderosas porque não basta ouvir esse conhecimento, é preciso vivê-lo. Esse é o ponto central do ensinamento de Harvey. Não se trata apenas de informação, mas de transformação. Informação você encontra em qualquer lugar. Transformação exige prática, exige repetição, exige comprometimento. Significa afirmar para si mesmo todos os dias que você é o criador da sua realidade financeira. Significa assumir a responsabilidade pelos resultados que tem hoje, sem culpar a economia, o governo ou sua história familiar. Significa resgatar o poder de decidir conscientemente para onde a sua energia vai. E aqui está a promessa. Quando você reprograma seu mapa mental, quando você ajusta o termostato interno para a abundância, nada mais pode impedir que sua vida reflita essa nova configuração. Porque riqueza não é algo que você persegue. Riqueza é algo que você se torna. O mapa mental da riqueza. Reprogramando seu termostato financeiro, todos nós carregamos dentro de nós um mapa do dinheiro. Uma programação invisível que dita como pensamos, sentimos e agimos em relação às finanças. Essa ideia, defendida com força por T. Harv Eker, revela uma das maiores verdades que a maioria das pessoas desconhece ou prefere ignorar. O dinheiro que você tem, ou não tem, hoje é apenas o reflexo da forma, como sua mente foi programada para lidar com ele. Imagine por um momento que sua mente funciona como um termostato. Um termostato define a temperatura de um ambiente. Se o local aquece demais, ele ativa o ar-condicionado para resfriar. Se o local esfria demais, ele ativa o aquecimento para esquentar. O resultado é que a temperatura sempre retorna ao ponto estabelecido. Pois bem, o mesmo acontece com seu termostato financeiro. Não importa se você ganha muito, pouco ou moderado. Sua vida sempre se ajusta ao nível de abundância para o qual você foi programado. Esse é o motivo pelo qual pessoas que ganham na loteria após alguns anos perdem tudo. É por isso que atletas milionários muitas vezes terminam suas carreiras endividados. É por isso que empresários de sucesso repentino entram em colapso após um tempo. O que ocorre não é azar, mas o efeito do termostato interno. Se a mente não estiver ajustada para manter grandes quantias, ela encontrará formas de se livrar delas. Agora pense, qual é o seu termostato? A que nível sua mente foi programada? Muitas vezes, essa programação não é consciente. Ela foi instalada desde cedo quando você ouvia frases como dinheiro não nasce em árvore, rico não vai para o céu, quem nasceu pobre, morre pobre. Dinheiro é a raiz de todo mal. Essas frases parecem apenas ditados populares, mas funcionam como comandos hipnóticos gravados no subconsciente. E o subconsciente não questiona. Ele apenas executa. Harvey ensina que não atraímos aquilo que desejamos, mas sim aquilo que somos. Desejar é apenas um impulso momentâneo, frágil e vulnerável. O ser, por outro lado, carrega poder magnético. Se dentro de você habita a crença de que dinheiro é sujo, não importa quantas afirmações positivas você faça, mais cedo ou mais tarde você criará situações para se livrar dele. Se você carrega a convicção de que não merece riqueza, sempre se sabotará quando a abundância estiver prestes a bater à sua porta. Mas aqui está a boa notícia. Todo mapa pode ser reprogramado. Assim como um computador que recebe novos softwares, sua mente pode ser atualizada para operar em um nível superior de consciência financeira. Isso exige intenção, prática e disciplina, mas é totalmente possível. O primeiro passo é consciência. Você precisa observar seus pensamentos automáticos em relação ao dinheiro. Como você reage quando vê alguém prosperando? Sente admiração ou inveja? Como você se sente ao receber sua renda mensal? Gratidão ou ansiedade? O modo como você se relaciona com o dinheiro no dia a dia mostra exatamente qual é o seu termostato atual. O segundo passo é reprogramação. Isso significa substituir crenças limitantes por crenças de abundância. Significa treinar a mente para associar riqueza com liberdade, impacto e contribuição, e não com culpa ou vergonha. Afirmações conscientes, visualizações,
Leituras diárias e convívio com pessoas prósperas fazem parte desse processo de recodificação mental. O terceiro passo é ação alinhada. Pensamento sem ação é apenas ilusão. Quando você começa a acreditar que merece prosperar, suas ações mudam naturalmente.